Fala, gente, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso curso de autossabotagem. E antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda que a autossabotagem, ela faz parte do ser humano. Todo ser humano, ele tem uma tendência sabotadora. Isso tem até, inclusive, um valor positivo, mas na maior parte das vezes, o valor é negativo. O que acontece é que o nosso cérebro, ele armazena no subconsciente tudo aquilo que ele considera que é danoso, tudo aquilo que ele considera que é perigoso. Você não lembra porque não fica armazenado na sua mente consciente. Mas no decorrer da sua vida, você acumula traumas, você acumula feridas, você acumula medos, você acumula experiências negativas. E isso tudo fica armazenado em um grande banco de dados chamado subconsciente. O que acontece é que mesmo sem você perceber, toda vez que você vai tomar uma decisão, ou toda vez que você está pronto a uma determinada conquista, o seu cérebro ele vai procurar automaticamente no seu subconsciente o banco de dados de tudo aquilo que tem a ver com esse tipo de decisão. E se o cérebro encontra lá dentro no seu íntimo, se o seu cérebro encontra algum tipo de mensagem de dor, de ferida, de medo, de trauma, automaticamente ele manda de maneira invisível, de maneira imperceptível, para sua mente consciente um aviso seguinte: não faça isso porque vai te gerar dor. Não faça isso porque isso vai te gerar trauma. Acontece que esse aviso, ele é um aviso que muitas vezes ele é um engano, quase que uma falha de fabricação do nosso cérebro. Por quê? Não significa que se de uma vez deu errado, que vai dar errado novamente. As situações, elas acontecem em momentos diferentes, por circunstâncias diferentes. Um exemplo que eu vou te dar aqui é o seguinte: Jesus, quando falou para Pedro, Pedro, volte para o mar alto e lança a rede novamente no mar, Pedro poderia ter dito, não vou de jeito nenhum, mas não vou mesmo. Eu passei a madrugada inteira tentando pescar, eu sou pescador, você não é pescador, eu entendo das águas, no mar não tem peixe. Mas Pedro ele acreditou que alguma coisa ia acontecer diferente. Aquilo foi fé. E a fé é uma das maiores ferramentas para você vencer a autossabotagem. Então Pedro disse para Jesus o quê? Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro voltou ao mar, lançou a rede, ele fez a mesma coisa que na outra vez havia dado errado, mas nessa vez deu certo. E ele venceu, ele conquistou algo que jamais ele conquistaria se ele não tivesse tentado novamente. Então, a autossabotagem, ela é uma ladra de sonhos. Todos os sonhos que você não conquista é resultado de autossabotagem. A maioria dos sonhos que nós não realizamos, queremos realizar, mas não realizamos, tem origem em um pensamento ou um sentimento sabotador. Em outras palavras, quando nós vencemos a autossabotagem, a prosperidade começa a alcançar nossa vida. A conquista se mantém. Você começa a guardar, a reter aquilo que é bom e você só joga fora o que é de fato ruim. Existem alguns tipos de pensamentos sabotadores que eu queria destacar nessa aula de hoje, e depois nós vamos falar de alguns outros nas próximas aulas, mas alguns pensamentos sabotadores que eu queria destacar. O primeiro é o medo. O que é o medo? O medo é o oposto da fé. O medo é a fé ao contrário. O medo ele é um conceito de algo que ainda não aconteceu, baseado em experiências que você já teve no passado. Você não pode ter medo daquilo que você não reconhece. Uma criança, ela pode brincar com uma cobra, se ela vê uma cobra passando, ela não vai ter medo da cobra, porque ela nunca viu uma cobra. Ela vai ver uma coisinha se mexendo, ela vai botar a mão naquela coisa, possivelmente ela vai receber uma picada, e a partir daquele momento, ela vai guardar uma informação lá dentro dela. Mexer com coisas que eu não conheço podem me ferir. E lá na frente, no futuro, depois de 5 anos, depois de 10 anos, depois de 20 anos, possivelmente ela
não apenas vai evitar mexer com cobras, mas ela vai evitar mexer com muitas e muitas e muitas outras coisas por conta desse medo, dessa situação que foi cravada no subconsciente dela. O medo de hoje, ele tem raiz em algo que você experimentou no passado, entenda isso. Então, eu tenho medo de avião. Por que será que você tem medo de avião? Quantas oportunidades na sua vida você deixou ou poderá deixar de conquistar por conta do seu medo de avião, do seu medo de altura, do seu medo de negociar, do seu medo de conversar, do seu medo de vender, do seu medo de perdoar? Então, o medo, ele é um pensamento tóxico, ele é um pensamento sabotador. E além do medo, o trauma. Eu quero dividir aqui alguns tipos de traumas. Um trauma muito comum que gera autossabotagem é o trauma de traição. Porque a melhor coisa que existe, o melhor ativo que um ser humano pode ter na sua vida é o relacionamento. Sabemos disso porque é através do relacionamento que você encontra alegria, que você encontra amparo, mas é também através dos relacionamentos que você encontra negócios, oportunidades de vida. O ser humano, ele gosta de se relacionar, ele precisa se relacionar e ele deve se relacionar. Agora, uma pessoa que já sofreu traumas no relacionamento, traições no relacionamento, ela vai guardar essas feridas e ela vai ter dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Quanto maior a quantidade de trauma, ou quanto maior a capacidade dessa pessoa de guardar essas feridas, maior a dificuldade dela de tentar novamente. Então ela vai sabotar relacionamentos. Pessoas que muitas vezes sabotam uma amizade, se afastam de pessoas, quando começam a ver que o relacionamento, ou o relacionamento social, interpessoal, ou até mesmo um relacionamento amoroso, começa a ganhar consistência, essa pessoa automaticamente recebe aquele código invisível no subconsciente, dizendo: já está na hora de acabar esse relacionamento, porque isso vai te gerar uma dor, isso vai te gerar uma traição. E é importante que você guarde essa informação. Ninguém percebe que está fazendo isso. As pessoas simplesmente sabotam. Elas simplesmente apertam o botão da autossabotagem. Raramente alguém se sabota percebendo que está se sabotando. Então as pessoas, elas simplesmente fazem e não percebem que estão fazendo ou não entendem que estão fazendo. Traumas escondidos no subconsciente, como o exemplo que eu dei do medo de avião, tem origem no passado. Traumas de feridas emocionais, traumas de traições no relacionamento, tudo isso dá base para sabotagens futuras e às vezes um trauma que você carrega dos 8, dos 9 anos de idade, dos 10, dos 12 anos de idade, e você ainda está colhendo resultados sabotadores até mesmo na sua velhice. Então, nós temos que aprender a avaliar os nossos pensamentos, a avaliar os nossos sentimentos e vasculhar quais são os sentimentos paralisantes que nós temos. Isso daí fica por conta de você que está assistindo esse vídeo. Você tem que aprender a fazer essa introspecção. E toda vez que você estiver em rumo a algum tipo de conquista, algum tipo de posicionamento, algum tipo de projeto, de sonho, de decisão, você precisa perceber às vezes quais são os momentos em que você paralisa, que você trai a sua própria vontade. E depois que você conseguir encontrar essa situação, procure dentro de você, porque essa resposta vai estar dentro de você. Qual é a origem desse pensamento paralisante? Qual é a origem desse sentimento paralisante? Nós não podemos tentar curar a autossabotagem através de pensamentos tóxicos, de sentimentos tóxicos. Então, se você percebe que você tem um sentimento ruim, a primeira coisa que você precisa fazer é se libertar desse sentimento. Você tem uma ferida? Perdoe. Porque quando você perdoa, você não está apenas liberando outra pessoa, mas você está tirando
um veneno paralisante de dentro de você. Você tem um trauma, supere esse trauma. Alguns traumas são mais difíceis de superar, mas alguns outros vale a pena. Ah, eu tenho medo de altura. Enfrente o medo de altura. Enfrente os seus desafios. E isso vai dizer para você e vai dizer para o seu subconsciente: eu não preciso mais desse alerta vermelho paralisante dentro de mim. Está fazendo sentido isso para você? Então, cuidado para você não afastar pessoas da sua vida por causa de trauma, afastar oportunidades por causa de trauma, por causa de medo. E o pior, uma pessoa que afasta uma oportunidade ou afasta pessoas, relacionamentos por causa de medo, por causa de trauma, elas criam justificativas para argumentar. Porque o cérebro ele faz isso. Depois que nós nos autossabotamos, nós inventamos uma justificativa para poder argumentar essa atitude autossabotadora. A cura da autossabotagem, nós vamos voltar a falar de cura mais à frente, mas a cura da autossabotagem, ela é resultado de uma mente sarada, de um coração sarado. E para você encontrar essa cura na sua mente, no seu coração, eu quero deixar para você 3 ferramentinhas aqui. Você pode anotar aí no seu caderninho. A primeira ferramenta, nós já até falamos sobre isso um pouco no vídeo anterior, chama-se merecimento. Agora, merecimento na questão do auto-merecimento. Aprenda a dizer para você: eu mereço. E entenda uma coisa, para o merecimento dar certo, você não precisa de justificativa. Se aquela moça bonita, ela quer namorar você e você se sente inferior, você não precisa encontrar motivo para merecer. Simplesmente diga para você mesmo: eu mereço porque mereço. Eu mereço uma casa própria porque eu mereço. Eu mereço uma amizade porque eu mereço. Aceite o merecimento sem precisar justificá-lo. Isso vai servir como um antídoto para você. Carimbe na sua mente que você é merecedor. Afinal, Jesus Cristo, de fato, ele sofreu muitas coisas para te dar direito a muitas outras coisas. Então, em primeiro lugar, trabalhe na sua mente a ideia do auto-merecimento. Eu mereço porque mereço. Em segundo, trabalhe decisões assertivas. O que é uma decisão assertiva? É você decidir o que de fato você quer. Porque quando você decide, você pode trabalhar o auto-merecimento baseado nessa decisão. E decisões são poderosíssimas, porque é no momento de uma decisão que o destino é traçado. Uma pessoa ela pode estar andando em círculos uma vida inteira, andando em círculos, mas no momento que ela toma uma decisão de mudar o seu trajeto, nunca mais ela volta para aquele ciclo que ela estava, aquele círculo que ela estava. Então, como diz Anthony Robbins, é no momento da decisão que o destino é traçado. Decida. Decida conquistar, decida mudar, decida vencer um desafio, decida ser feliz, decida reconquistar algo que você perdeu, decida tirar de perto de você pessoas que te atrapalham, decida tirar de dentro de você pensamentos e sentimentos que te atrapalham. Então, em primeiro lugar, automerecimento. Em segundo lugar, decisão assertiva. E a terceira ferramenta aqui é a disciplina. Porque se você não for disciplinado a manter constância nessa decisão e nesse pensamento automerecedor, você vai começar uma coisa e você vai sabotar. Então, a disciplina, ela é poderosíssima, porque você, quando você tem disciplina, você vai fazer coisas, mesmo quando o seu organismo estiver dizendo não faça. Mesmo quando a sua vontade, porque a autossabotagem, ela trabalha de uma maneira tão poderosa que ela pode paralisar seus braços, ela paralisa sua mente, ela cria justificativas, ela cria argumentos. Mas se você tem uma disciplina, você vai conseguir vencer. Um exemplo meu é que eu oro 1 hora por dia, todos os dias de manhã. Eu tenho o hábito de orar com a minha esposa
E muitas vezes eu acordo sem vontade de orar naquele momento. Mas é naquele momento que eu lembro que eu mereço orar, que eu tomei uma decisão e que eu tenho que ser disciplinado. Então, por mais que a vontade sabotadora, seja qual for a origem dela, exista automerecimento, decisões assertivas e disciplina me ajudam a vencer. Outra coisa importante, já caminhando para a reta final, desconfie das suas decisões. Nem toda decisão é assertiva, nem toda decisão é positiva, mas quando nós estamos contaminados pela autossabotagem, parece que muitas decisões são positivas e elas simplesmente estão nos destruindo. Então uma pessoa fala assim, eu vou sair da faculdade porque eu entendi que é melhor para mim sair da faculdade. E ela está se sabotando, mas na cabeça dela, ela acredita que está tomando uma decisão. Eu vou decidir terminar esse relacionamento porque esse relacionamento é isso e aquilo. Então, como eu já disse, desconfie das suas decisões. Pare para analisar com carinho o motivo da sua decisão, porque muitas vezes nós só percebemos que tomamos uma atitude sabotadora tempos depois. Sempre que você tomar uma decisão, procure saber se essa decisão está sabotando algo. O que ela está sabotando? Vale a pena de fato sabotar isso? Converse com você, seja paciente, seja inteligente. E para finalizar, uma dica muito importante. Tenha alguém para você conversar sobre você mesmo. Toda vez que você for tomar uma decisão, ou toda vez que você estiver sentindo que você está se sabotando, toda vez que algo estiver bagunçado na sua vida, procure um terapeuta para conversar. É bom se você tiver um terapeuta, isso é muito bom. Pode ser um psicólogo, pode ser um psicanalista, ou pode até mesmo ser um coach. Se for um coach sério, que tem entendimento, ele vai te ajudar a perceber se você está conseguindo manter disciplina, manter um posicionamento. Ele vai te fazer perguntas e vai te ajudar a encontrar respostas dentro de você. E se você não tiver condição de contratar um terapeuta, um psicólogo, um coach, procurem amigos que pensem diferente de você. Conversa com essas pessoas. Escute posicionamentos contrários. Porque muitas vezes, na vida do autossabotador, a crítica e o pensamento contrário são muito mais positivos do que alguém que nos dá um tapinha nas costas e diz que está de acordo conosco. Tá bom? Então essa é a aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, pergunte no nosso grupo. Até a próxima.